Bom dia a todos, que a graça e a paz seja sobre todos. Vamos fazer a nossa oração de investimento. Gratidão é investimento na sua memória, e abençoar os outros é investir no seu futuro. Amém? Vamos transformar isso em hábito, porque isto é um padrão de justiça, isto é uma verdade, isto é uma instrução e um princípio do reino. E quando nós aplicamos esses princípios, esses padrões, essas instruções, nós estamos nos ajustando ao governo de Deus. E eu faço uma pergunta agora para todos os inteligentes: qual é o melhor governo? É o do homem ou é o de Deus? Então vamos automatizá-lo em nossa linguagem, em nossos hábitos, em nossas atitudes. Amém? Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado pela liberdade que temos de podermos estarmos reunidos neste lugar, pela liberdade que temos de falarmos contigo, de te louvar e de te adorar também. Muito obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigado pela maneira maravilhosa que o Senhor nos criou e nos projetou e nos designou. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito por nós, pelo perdão, pela redenção, pela projeção, pelos cuidados, pelas provisões que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. Obrigado pelo manual da vida, que é a tua palavra, que o Senhor fez chegar até nós, e o teu Espírito tem nos esclarecido, nos ajudado a entender e nos dado a revelação de como funciona o teu reino. Muito obrigado por tudo, e nos colocamos agora diante de ti como intercessores. Queremos abençoar os nossos irmãos, pedindo, Pai, que a tua graça ajude a cada um, que as tuas misericórdias não se afaste, Senhor, do teu povo, e que se renove a cada manhã. Nós abençoamos a todos e pedimos, Pai, que à medida que cada um ora, ajuda e serve e se dedica pela causa do próximo, que tenham em abundância este crédito e essas reservas para o seu futuro. Nós abençoamos e pedimos, Pai, usa de misericórdia para com todos. Fala também, Pai, individualmente com cada um, que a palavra venha como luz para o caminho, como resposta para as dúvidas, como instrução para a construção de uma vida vitoriosa. Nós abençoamos a todos e em nome de Jesus pedimos-te essas bênçãos. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
Obrigado, Jesus. Aleluias. Podeis tomar assentos. Louvamos ao Senhor pela sua graça, pelas suas misericórdias, e queremos dar os bem-vindos a todos que estão retornando de férias e que também tiraram até férias, talvez espiritual. É um ano que vai exigir de nós muitos cuidados, pois será o ano da justiça. Mas como é o da justiça, nós sabemos o que poderá ser e como poderá ser o ano para nós. Eu gosto de saber, e como o Senhor falou que será o ano da justiça, então é bem prático. Quem se ajusta, tudo irá. Quem se ajusta, tudo irá. Amém? E nós não estamos no tempo da lei. A lei carregava consigo toda a marca, a consequência do passado. Nós estamos na graça. E a graça oportuniza você ter acesso às misericórdias e cancelar o seu passado. A graça oportuniza a cada manhã você recomeçar. A cada dia tentar e se esforçar para os seus alvos, para o seu propósito de vida. Então, antes da pregação, quero trazer algumas informações. Está acontecendo o retiro do Acampa Verão. Hoje deve estar lá umas 150 pessoas, desde os pequeninos, com as lideranças também, e os servidores. E também hoje é o passadia do Ministério da Capelania. Uma média de 80 pessoas servem nesse ministério, também foram para um passadia. E louvamos a Deus, que mesmo com todas essas atividades, sempre tem um bom número que aproveita as oportunidades de estar na casa do Senhor. A parte espiritual deve ser cuidada tão bem quanto a saúde do seu corpo, a sua gastronomia, a sua alimentação e o seu descanso. E quem entende que a parte espiritual é tão importante, consegue ter um equilíbrio na vida. E quem mantém o equilíbrio de vida espiritual, social e material, jamais se corrompe, jamais se desvia, jamais se perde, jamais se dá mal na vida. É o equilíbrio dessas três áreas que nos ajuda a termos um bom governo de si próprio. Porque a pessoa se perde de Deus quando se perde na pessoa as coisas de Deus. A pessoa se afasta de Deus porque as coisas de Deus foram se escasseando. A palavra, e uma coisa interessante, isso é bíblico, histórico, e estão os resultados. Nos dias do profeta Samuel, que Israel se tornou escravo dos filisteus, servo dos filisteus, durante 20 anos. E sabe qual foi a causa disso? É que naqueles dias, põe o capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel, verso 1, se não me engano está ali já de cara a causa. 1 Samuel 3, uma coisa interessante, 1 Samuel, naqueles dias, entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e o que mais? É o que acontece na vida de muitos. A palavra de Deus, deixa o verso 1, eu não li todo. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias.
a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. E eu faço uma pergunta a todos aqui. Como está a palavra de Deus na sua vida? Ela é frequente ou ela é rara? O seu hábito de ler a Bíblia é frequente ou é raro ou não existe? A sua fidelidade a Deus é frequente? Seu compromisso com a igreja é frequente ou é raro? O seu culto domingo de manhã, que o assunto é uma sequência. Eu vou contar uma historiazinha. Eu gosto de dar anúncio trazendo fatos históricos. Quando eu ia no colégio, no tempo que tinha o ginásio, e não sei por que motivo eu perdi umas aulas de matemática. Olha, eu era o melhor aluno de matemática. Como prova está aí a minha gestão. Mas eu perdi umas aulas, olha, foi difícil me achar, ainda mais quando entrou naquela área da matemática moderna. Tinha essa nomenclatura naquele tempo, e eu me perdi. E para me achar, eu chegava aos resultados, mas não pelo caminho que ensinavam. E me reprovavam porque eu não usava a mesma forma. Então eu chego a resultados usando a sabedoria que Deus me deu. Mas quem vai no colégio tem que seguir a linha da construção do sistema. Então, quando a pessoa perde o meio do assunto, de um ensino, por exemplo aqui, o crente que não ouve a sequência da explicação, o que significa justiça, tem medo de Deus. Tem medo dessa palavra justiça. E a palavra justiça é a coisa mais linda, mais certa, mais justa, mais completa, mais protetora, mais provisora, mais projetora. Porque a palavra justiça ensina você que a solução está com você. Amém? Que seu futuro todo está dentro de você. Que tudo que você vai precisar na vida já está aprovisionado por Deus. E à medida que você descobre o que significa justiça, você vai tendo acesso, você vai fazendo descer as bênçãos que estão aprovisionadas nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você vai baixando o programa da sua vida. Amém? Uma linguagem que hoje é muito fácil de entender. Amém? Mas se a pessoa não entende o que significa justiça, e tem medo, começa a ter medo de Deus. Querido, nós não estamos na lei, não precisa ter medo. Amém? A lei condena, mas a graça perdoa. A lei mostra o passado, mas a graça projeta você para um futuro promissor. A lei mostra o que você fez de errado, a graça lhe ensina o que você pode fazer de certo. Amém? Então, essas verdades. Então, querido e querida, como é o ano da justiça, você pode não gostar do que eu estou falando, mas no final do ano você vai se arrepender. Por que eu não dei ouvido? Por que eu não me amansei quando o pastor me confrontou? Até essa palavra amansei faz parte do reino. O que Jesus disse? Bem-aventurados os mansos, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Então são verdades
E eu gosto de dar essas confrontadas para as pessoas se acordarem, para se desconectarem de um religiosismo automatizado que não está lhe dando provisão, proteção e nem projeção. O reino tem direção, provisão, proteção e projeção. Amém? Amém, amados? Então, queridos, antes de entrarmos no assunto mais claro, teremos hoje à noite a continuação do ensino sobre libertação financeira, uma palavra-chave para a vida da igreja, para a vida do ser humano, porque a parte financeira as pessoas têm como alvo, e ela não é um alvo, ela é uma consequência. Ganhar bem, não vou ganhar simplesmente porque tenho desejo, vou ganhar bem se eu me preparar para isso. Amém? Ter uma linda casa, um bom carro, um bom emprego, um bom nível, um bom padrão de vida, não são os desejos que nos dão, são os preparos que nós absorvemos, que nos darão essas condições. Preparos. Não é passando a noite orando no monte que Deus vai me dar. Não esqueçamos que Deus é Deus de justiça. A maior prova que Deus é Deus de justiça, Ele salva a todos, mas não abençoa a todos. Porque a bênção é o resultado de obediência, de dedicação, de determinação. A bênção é resultado de esforço. Amém. Pessoas que querem a bênção através da oração, meu querido, minha querida, Deus não vai mudar princípios por sua causa. Deus lhe ama, por isso que lhe salvou. Você é salvo, é filho, mas é filho de um pai justo. Se você se dedica, a tua justiça volta para ti. A tua justiça o Senhor fará sobressair. Amém? Amém, amados? E nós vemos aí, será que Deus tem filhos prediletos? O que os irmãos acham? Qual é o conceito que os irmãos têm? Deus tem filhos prediletos? Que Deus ama mais a um e menos a outro? Deus faz acepção de pessoas? Deus dá o básico para todos. Deus dá a semente para todos. Deus dá o mesmo tempo para todos. O dia é igual para, o mês é igual para. Amém? E o que faz a diferença? De dentro da mesma igreja, pessoas abençoadas e pessoas apenas sobrevivendo. Pessoas tendo abundância, pessoas tendo o básico e pessoas tendo escassez. O que causa isso? Amém? Amém. Eu ensino você a pensar. E o dia que a minha pregação não provocar um questionamento em você, eu vou parar de pregar. Porque eu aprendi questionando por quê? Por quê? E aí eu fui descobrindo o porquê que não levam a sério o ensino que recebem. Aí eu comecei a colocar em prática.
Porque os crentes, eles não se moldam ou não se focam em quem está melhor. Eles cuidam para não ser pior do que o pior. Então o crente religioso, ele está bem armado. Se um dia ele for confrontado, ele não vai dizer ele não vai, como se diz, ouvir o ensino, o confronto. Não, tem gente pior que eu, tem gente que faz coisa pior que eu, tem gente que não faz nem a metade do que eu faço de coisa boa e faz coisa pior do que eu faço. Então estão sempre estribados em posturas erradas dos outros. Você conhece alguém assim? Quem conhece, levanta a mão. Está vendo? E por que isso? Por que Deus está me levando para essa coisa tão simples? Porque nesse tempo, escutem aqui, meus queridos, em final de ano, começo de ano, então os irmãos que saíram, não melhoraram, então voltam a dar uma espiada na terra, ficam um tempo, mas como a diferença quem faz, não sou eu e nem a igreja que faz a diferença, o que faz a diferença na sua vida é o seu nível de obediência às verdades que ouve. Não é voltando e continuando na mesmice que a vida vai melhorar. E não é saindo, continuando na mesmice que a vida vai melhorar. O que faz a vida melhorar é o que eu faço, a minha postura, a minha prática de obediência é o que vai fazer a diferença. Então é o resultado das obras das minhas mãos que fará com que irá tudo bem. Amém? Então hoje à noite o pastor Luciano estará ministrando esse assunto de libertação financeira que traz respostas. Não vende ilusão. Aqui não se vende ilusão. Aqui se ensina e se dá tudo como semente. Amém? Você sabia que a fé é uma semente? Que se você não cultivar ela, ela não vai frutificar, ela não vai se tornar, não vai ter expressão e não vai se materializar. E também à noite o pastor Luciano estará lançando um livreto de bolso, que é bom se carregar, ter, porque às vezes está numa fila de banco, ou numa sala de espera, ou viajando de carona, tá? É bom ter uma boa leitura. E o assunto é muito interessante. Transforme seu talento em obra de arte. Então todos nós temos talentos, mas nem todos trabalham o talento que têm. Todos têm talentos, todos. E uma coisa interessante, qual é que é a pedra mais preciosa, mais valiosa? Qual é que é? Ela não está dentro de uma rocha bruta, amém? Mas dentro está lá um diamante, uma pérola, está o ouro, estão essas coisas, essas preciosidades, estão dentro do quê? De pedra bruta. Todos nós somos como pedras brutas. Dentro de cada um estão as preciosidades de Deus. Mas nós precisamos nos deixar lapidar pela palavra. Amém? Por isso que Jeremias, ele tem uma expressão muito interessante. Ele fala que a palavra é como fogo, e certos metais precisam do fogo para ser purificado. Ele fala que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E toda a
essas preciosidades estão dentro de rochas. E precisa do martelo. Amém? Amém? Mas quem não quer o fogo da palavra? As pessoas querem o fogo na canelinha para saracotear. Isso não constrói a vida e não melhora a vida de ninguém. São os canelinhas de fogo que querem o sentir. Nós temos que receber o fogo da palavra, o confronto da palavra para queimar coisas improdutivas, tirar as coisas que a vida foi ajuntando. E como a palavra é como o fogo, a nossa vida é purificada pela palavra. Como a palavra é como um martelo, ela vai quebrando as pederneiras do coração, as pederneiras da mente, as durezas, os conceitos radicais. Conceitos radicais precisam serem quebrados pela palavra. E os nossos cultos normais, amanhã pela manhã, eu louvo a Deus que essa igreja não tem desempregado, viu? Toda essa crise aí fora. Porque eu não vejo irmãos aqui no culto de segunda-feira. Eu louvo a Deus, porque não tem mesmo. Nós temos há muitos anos o culto de segunda às 7 da manhã para desempregados. E quem vem, logo arruma um trabalho. E também é um culto para empresários. O empresário, ele é autônomo, ele é um gestor, que ele ajusta a agenda dele. E o empresário inteligente, para coisas importantes, interessantes, valiosas, ele ajusta a agenda. E a melhor coisa para um autônomo é começar a semana dando as primícias para Deus. Eu tenho testemunhos muito lindos de pessoas que me procuram: pastor, eu vim no culto de segunda-feira, eu me ajustei e vim, olha, foi a melhor semana que eu tive. Mas as pessoas, eu não senti de ir. Olha, eu já ouvi essas abobrinhas também. Eu não senti de vir no culto, então eu fiquei em casa. Então, se você não sente de trabalhar, fica em casa. Só não venha pedir socorro depois aqui, viu? Coisas importantes são coisas que se assume como compromisso. E quando se assume um compromisso, Deus nos dá 4 capacidades para nós conseguir cumprir os compromissos. Deus colocou 4 capacidades dentro dessa caixa do corpo, desse veículo da alma e do espírito. O corpo é o veículo da alma e do espírito. E tem 4 grandes capacidades. Coração, que bomba, que assume compromisso, que bomba saídas para a vida. A alma, a nossa faculdade, vontade, desejos. Deus nos deu entendimento, capacidade perceptiva de discernir, de desenvolver a inteligência, de buscar a sabedoria. E Deus nos deu o esforço, força, vigor, vontades de estar presente, de interagir. Está tudo dentro de cada um. E se o dia não está para, como diz o ditado, se não está para a praia, vá para o morro. Amém? Se não dá para começar o dia assobiando, comece chorando. Porque aquele que, enquanto semeia, vai semeando e chorando, voltará com certeza, trazendo
grandes feixes de colheitas. Amém. Ah, mas eu não senti de ir na igreja, então não vou. E aí vivem um religiosismo. Eu quero dizer para os irmãos aqui, Deus que governa. Vamos para o texto já vou começar a pregar. Salmo 58, 11. Então dirão os homens, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Então dirão entre os homens, na verdade há uma recompensa para o justo. Na verdade há um Deus que governa, um Deus que julga, um Deus que distribui para cada um a medida certa. E nós precisamos entender isso, que à medida que nós nos alimentemos da palavra, nós estamos debaixo do governo de Deus, e Ele é quem julga na terra. E quanto mais a pessoa for comprometida com Deus, mais de Deus, mais cuidados, mais, enfim, porque Deus é Deus de justiça, e Ele faz sobressair a justiça de cada um. Eu estou mostrando que para você vencer, eu não estou mostrando que tem que ser perfeito para servir. Não, tem que ter disposição. Disposição. Porque quando há uma indisposição, nem oração ajuda as pessoas. Quando há uma omissão, indisposição, bloqueio, rejeição às coisas de Deus, não tem benesses, não tem coisa que possa ajudar a melhorar. Só para os irmãos refletirem, eu vou fazer uma colocaçãozinha aqui. Você já pensou, se Deus tirasse de você tudo aquilo que você não gosta, o que sobraria? Porque a mesma coisa que você gosta um dia, no outro dia não gosta. Não é verdade? Se Deus tirasse do seu caminho as pessoas que você murmura delas, reclama delas, fala mal delas, você já pensou nisso? Se Deus tirasse de você, que Deus atendesse a sua oração negativa, a murmuração do pai, da mãe, da esposa, do marido, do filho, do empregado, do patrão, do pastor, do professor. Que Deus tirasse do seu caminho toda pessoa que você está desgostosa com ela. O que sobraria para você? Vamos refletir, gente. Já põe na sua mente toda aquela pessoa que você desejou mal, se tivesse desaparecido, como estaria você? Não o mundo, mas como estaria você? Amém? E agora eu pergunto, essas verdades constroem ou desconstroem a vida? Constrói vida sadia. Mas pessoas que não querem mudar não gostam de ouvir isso. Porque a vida que você precisa está no poder da sua língua. E a morte que você não quer também está no poder da sua língua. A sua aprovação por Deus, delegada e declarada por Deus, está no poder da sua língua. Mas aquilo que você não quer, até o juízo que um dia virá em consequência do mau uso da sua língua. Amém. Então dirão os homens, na verdade, há uma recompensa para o justo. Verdadeiramente há um Deus que julga
na terra. Em Lucas capítulo 16, verso 16, eu falei que o reino de Deus é tomado por esforço. A lei e os profetas tiveram um tempo e duraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino. Desde então é anunciado o governo de Deus. As pessoas querem a bênção de Deus para que tudo vá bem. Sabe onde é que está a bênção? Está no governo de Deus. Busque o governo que a bênção lhe acompanha. Busque o governo que a bênção lhe acompanha. O que fala Deuteronômio 28, 1 e 2? Deuteronômio 28, 1 e 2. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz, se ouvires as instruções, se ouvires os mandamentos do Senhor, se terdes o cuidado de guardar os seus mandamentos. Então essas bênçãos virão e te acompanharão. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2 diz, e todas estas bênçãos virão. Então a bênção, ela é resultado, uma pessoa abençoada é quando está debaixo dos cuidados de Deus. E é escolha da pessoa ir para estar debaixo. Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem distante, mas que dá uma certa ilustração também. O seu trabalho. Não foi uma escolha sua estar trabalhando onde está, e é através do seu trabalho que você ganha os meios e as condições de sustentabilidade. É através do seu trabalho que você tira isso. É uma escolha sua. E à medida que você trabalha, que você se prepara para melhor servir, que também virão melhores resultados. Assim também é com respeito à nossa vida com Deus. À medida que nós levamos a sério as instruções que Ele nos dá, os seus ensinos, a sua palavra, mais bênção. As bênçãos virão. Assim como você trabalhando 30 dias numa empresa séria, você recebe o salário dos 30 dias. Amém? Assim você colocando em prática a palavra, os ensinos da palavra, as bênçãos concernentes àquelas instruções que você pratica, elas virão como recompensa para a sua vida. Quero dizer para todos, o que deixa o povo sem a bênção, não é a falta de fé, não é a falta de igreja, não é a falta de oração, é a falta da obediência, é a falta da prática. Amém? Então as bênçãos te alcançarão, e elas vão sendo na linha da sua obediência. A sua obediência às instruções, com respeito ao cuidado da sua mente, as bênçãos virão. Vou fazer outra colocação prática aqui. Nesse último ano, de janeiro a janeiro, quanto você investiu na sua mente? Quantos livros você leu? Quanto você investiu no seu ventre?
na gastronomia, nas ilusões, na sua vaidade. Se a pessoa não investe em seu crescimento, a sua vida vai começar a entrar em desequilíbrio, porque tudo cresce, até o pecado cresce, a competição cresce, os preparos daqueles que querem o seu lugar no mercado de trabalho está aumentando, e você na mesmice, não se prepara, vai perdendo seu espaço. E uma coisa tão simples, faz uma avaliação, quantos jantares fora você fez no ano, nesse último ano? Que o valor de um compra 2 livros. O valor de um jantar, ainda mais quando quer ostentar, para que alguém lhe veja lá naquele lugar chiquérrimo. E não compra um livro. Não compra uma Bíblia melhor, para ter mais facilidade para ler, extrair a riqueza do reino. O religiosismo acha que Deus tem o dever de abençoar. Quero dizer, Deus já abençoou. Deus já nos abençoou. Quando criou o ser humano e quando através de Cristo resgatou o ser humano, dando o plano da redenção, Ele já abençoou novamente. Só que a primeira bênção foi para o ser humano ter um bom governo, ter uma boa gestão. E Deus os abençoou e disse: dominai. Só que o ser humano, em vez de dominar aquilo que Deus mandou ele dominar, ele não quer dominar sua capacidade de servir, quer dominar os seres humanos. Nós servimos os seres humanos e exercemos domínio pela qualidade do serviço que prestamos. Exercemos domínio no mercado dos seres humanos pela qualidade do que vendemos, do que prestamos, do que fazemos. Amém? Não é com ditadura, não é com ameaças, não é com coações, não, é pelo servir. E através de Cristo, Ele nos resgatou, nos redimiu, nos ressuscitou e nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Toda a sorte. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? Põe o verso 15 a seguir. Aqui explica por que muitos não têm essa bênção. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Paulo ouviu da fé e do amor. Mas o amor tem muitas formas e muitos conceitos. Então Paulo ouviu. E Paulo tomou uma atitude de escrever uma oração e mandar para a igreja de Éfeso, para saber o engano que estavam vivendo. Porque os crentes daquela igreja, até Paulo dá essa instrução, era um tipo de crente que só tinha fé e amor e nada mais. Era uma tribinho. E aí, verso 16. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no quê? No pleno conhecimento dele, num conhecimento completo dele, de Jesus Cristo. Jesus não é um amuleto. Ele não está na cruz. Amém? Então ele orava, Paulo orava para que a igreja tivesse a revelação e a sabedoria e revelação do conhecimento. Quero dizer para todos aqui, as pessoas que lá fora prosperam é porque aplicam na vida verdades que Jesus ensinou. E pessoas dentro de igreja que não melhoram é porque não levam a sério ou não se interessam em ter um conhecimento completo dos ensinos que Jesus deixou. Eu posso falar em voz alta isso, porque eu fui um peão de lavoura. O conhecimento que eu tenho veio do conhecimento completo de Jesus Cristo. A minha sabedoria, a minha capacidade de gestão vem dos ensinos que Jesus deixou. Amém. Então Paulo orava. E você também pode começar a orar. Senhor, me dá espírito de sabedoria. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso ter a revelação de verdades para mudar a minha vida. E Deus está nos agraciando com ensinos para as pessoas fazerem a diferença, para que se cumpra na vida das pessoas as promessas de Deus. As promessas que Deus deu para Israel, a terra prometida, e para eles permanecerem na promessa, para não perderem a promessa, eles tinham que ter compromisso em fazer as coisas da maneira certa. Amém? Naquele tempo, até o lugar para congregar, era Deus que escolhia. Não era agora para ter mais pipocar de lugar em lugar. Tudo tinha o lugar certo, tudo. E o verso 18, o que diz ainda? Ele orava para que fossem iluminados os olhos do coração, para que todos saibam qual seja a esperança da sua vocação. Querido, querida, dentro de você existe uma vocação, mas se você não tem sabedoria, você não desenvolve a vocação. O cemitério é a parte mais rica da terra. Estão enterrados lá muitas vocações que não foram desenvolvidas, muitas sementes que não foram plantadas, muitos sonhos que não se realizaram, muitos projetos que não se construíram. Você é uma riqueza divina. Dentro de você está o reino de Deus. Dentro de você está o reino de Deus, o governo de Deus. Mas é um conhecimento completo. Jesus, por que temos que ter o conhecimento completo de quem é Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser por Ele. É o único mediador que consegue, o seu relacionamento com Jesus, baixa em você todo o programa divino, todo o desígnio divino, baixa, está diante de você, está o acesso de você, está ainda ajudado e ensinado pelo Espírito Santo.
Então, os olhos do coração iluminados, para que cada um saiba qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Riqueza da glória. Muitos acham que essa riqueza da glória é uma coisa apenas imaginária. Não. A não ser que o céu seja imaginário. As ruas de ouro imaginária, as mansões imaginárias, a coroa imaginária, as vestes imaginárias, o novo corpo imaginário. Venha o teu reino, para que seja feita o quê? A tua vontade aqui na terra, como é? Amém? Como é que é o céu? O céu é toda a criação na sua originalidade, o Éden que foi recolhido. Porque enquanto estavam no Éden, tinha morte prevista? Tinha sofrimento previsto? Tinha alguma coisa prevista? As coisas se aprovisionou negativamente por causa do pecado, da desobediência. Mas antes do pecado, estava ali a perfeição divina. Amém, amém. E infelizmente, a maioria dos crentes estão iludidos com o evangelho imaginário. Estão correndo atrás de uma riqueza imaginária, de uma vida imaginária. E chega um momento da vida que cansam. Eu não gosto de falar porque tem pessoas que se sentem humilhadas. Eu, dia 1º, comemorei 50 anos de fé. Não comemorei, mas agradeci a Deus. E todos os espiritualistas que eu conheci na minha juventude, quem não está morto, está no espiritismo. Quem são os espiritualistas? Os que querem resolver tudo na oração. Em vez de trabalhar, pedem dinheiro para Deus. Pedem uma oportunidade de trabalho. Amém? Pede uma oportunidade de capacitação. E aproveite as oportunidades. Porque aproveitar oportunidades são instruções que Deus nos dá. Por isso que precisamos ter os olhos iluminados. Os olhos do coração, para que cada um saiba a esperança da vocação. E a vocação já está com você. Amém? Tem alguém aqui que não tem vocação? Não tem. Todos têm uma vocação. E está na sua vocação a sua esperança. Está na sua vocação a glória de Deus. Está na sua vocação as heranças futuras. As recompensas futuras. Herança é uma recompensa. Uma dádiva dada por Deus. Ela vem através do que mesmo? Da sua? Vem através do que mesmo? Vocação. O que é uma vocação? Uma capacidade para servir. Capacidade para fazer algo. É uma capacidade que serve de utilidade pública. Sua capacidade de servir pode se tornar em uma utilidade pública. Amém? E as pessoas bem-sucedidas servem a quem? O público. Sim ou não? A justiça são padrões de Deus que mostram verdades, princípios. É o manual da vida. Resumindo, a palavra justiça de Deus, na frase mais curta que eu encontrei, chama-se manual da vida. Não é punição, não é juízo, é o manual da vida. É o ano para quem levar a sério a vida.
vai sim colher do que plantar, vai ser recompensado do que fizer. Amém? Não vai ficar que nem acontece na justiça dos homens aí, que vai para processo e vai para a pilha dos processos e vai para a fila do julgamento, e tem certos processos que a outra geração é que vai saber o resultado. Essa é a justiça dos homens. A de Deus não. Amém? De imediato você já tem as coisas aprovisionadas para você, reservadas para você e entesouradas para você. Mas eu quero pegar mais uma comparação de como o reino de Deus é tomado. Ele é por esforço. E quem se esforça, se apodera. Mas qual é uma outra comparação, numa linguagem que nós nos identificaremos melhor, sobre esforço? É ser diligente, é saber diligenciar as coisas, saber ver e saber agir, interagir. Em Provérbios capítulo 10, verso 4, o sábio Salomão diz que o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente, do determinado, enriquece. O Provérbios 12, 24 também fala que a mão dos diligentes dominará, mas o indolente, o molengo ou preguiçoso será tributário servil. Vamos trazer aqui uma coisa. Dominará o mercado aonde serve, não dominará pessoas, mas pode dominar interesse das pessoas, tendências no mercado. Então a mão dos diligentes, dos determinados, dos esforçados dominará, mas o indolente, o indisplicente, o molengão, o preguiçoso será tributário servil. Que tudo o que faz, que produz, não dá para pagar tributos, não é suficiente para pagar os tributos que deve, que gera, não é suficiente para atender às necessidades da vida. Porventura isso não está acontecendo? A indolência do povo cristão a maioria dos cristãos são tributários servil, que o que ganham não é suficiente. Eu fico com tristeza no meu espírito e na minha alma de pessoas salvas estarem mamando no governo. Podemos sim sermos socorridos eventualmente pelo governo, mas não viver numa dependência, porque Deus nos deu a capacidade de gestão, de governo. Amém, amados? Sei que é uma palavra forte, mas eu tenho que passar aquilo que Deus me dá. Olha o que diz também, no verso 27 do capítulo 12. Verso 27 do capítulo 12. O preguiçoso
não apanha a sua caça, mas o bem precioso do homem é para o diligente. Que até o preguiçoso, quando vai caçar, não caça nada, quando vai pescar, não pega nada. Mas o diligente caça, pesca, sai no empreendimento de negócios, volta com resultado. Amém? Então está aí, são posturas pessoais. Você cria a sua postura de ser diligente ou ser um indisplicente, de ser um dedicado e ser um desleixado. São escolhas e posturas que cada um vai desenvolvendo. Nós temos a palavra de Deus, que fortalece o nosso espírito, que dá vida ao nosso espírito, e uma vida governada pelo espírito, alimentado pela palavra, com certeza faz a diferença. É o que diz o salmista, que o Senhor fará sobressair a tua justiça. Amém. Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Queridos, deixa eu falar um pouquinho, talvez aconteça, ou espero que não, mas serve de alerta para você se acordar. Eu vivi muito tempo que se tinha o hábito dos crentes se reunir, e cada um tinha um desejo mais lindo, mais nobre. Era sonhos e sonhos. E só falavam do que desejavam, e nunca falavam do que tinham que fazer para chegar lá. Dois assuntos, de desejos que tinham e de coisas erradas que aconteciam. Desejo não lhe supre, não lhe nutre, porque tem três fontes o desejo. Pode vir o desejo do seu espírito, pode vir da sua alma, e pode vir do mundo espiritual maligno. Depende do ambiente que você está, e depende do seu estado. Desejos todos têm. Sabe qual é o meu desejo? É que você cresça, que você entenda essas verdades, pois é nessas verdades que está a sua vitória. Amém? É você entender que está tudo dentro de você, aprovisionado por Deus, e o meu maior desejo é que caia a fichinha, como diz o ditado, e você se acorde para essa verdade. Eu levei muito tempo a me acordar, porque eu não ouvia pregações como eu prego, eu não ouvia ensinos como tem hoje. Eu tive que ir aprendendo aos poucos, com as próprias experiências, e a coragem e as necessidades, porque as necessidades me criavam coragem de buscar em Deus a direção para as soluções. Então o preguiçoso deseja, mas não alcança nada. Desejo, olha o que falam, o que tem de desejo. Às vezes a pessoa nem está estudando e deseja ser um grande empresário, e já abandonou, nem concluiu o fundamental. Outros desejam ser usados por Deus, não vêm nos cultos de ensino e querem ser usados por Deus. E o que? 99,9% dos crentes desejam ser usados por Deus. Quantos desejam ser usados por Deus? Então vem nos cultos de ensino. Deus não vai usar pessoas despreparadas, desqualificadas, pessoas que rejeitam o conhecimento. Quem rejeita o conhecimento é rejeitado por... Vamos para esse texto. Oséias,
4:6. Meu povo perece porque falta. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Amém? Um outro exemplo muito prático está lá em 1 Coríntios 10, verso 1 a seguir. Paulo diz: não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram. Quem esteve? Vamos repetir? Quem esteve? Todos. Que nossos pais estiveram. Vamos todos declarar que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E o que mais? E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Agora, querido, por Deus ter te salvado, ter te perdoado, ter te curado, ter liberto a sua vida, eu faço uma pergunta: Deus está se agradando de você? A sua postura de fé, o seu nível de compromisso com Deus, o seu nível de cuidado com respeito à sua vida, à sua capacidade, com respeito à vocação que Deus lhe deu, aos dons que Deus lhe deu, às oportunidades que Deus tem lhe dado, você tem agradado a Deus? Deus salvou a todos, libertou a todos, deu manjar para, cuidou a todos, fez sombra para todos, iluminou o caminho de todos, mas nem todos chegaram e desfrutaram a promessa. Por quê? Porque Deus não se agradou da maior parte deles. Amém? Então procure descobrir a vontade de Deus para a sua vida, porque Deus se alegra, Deus se agrada quando cada um está no lugar que Deus escolheu para ali estar, quando cada um está desenvolvendo a vocação que Deus deu e fazendo e servindo da melhor maneira, que cada um esteja aproveitando bem cada oportunidade, que cada um seja solução aonde está. Amém? Então Deus se agrada daquilo que nós fazemos e se desagrada daquilo que fazemos de errado. No tempo da lei, a desobediência era fatal, mas na graça, ela é consertável. Você poderia ter chegado errado, todo errado, até esse culto, mas o seu futuro vai ser da escolha e decisão que você tomar. Bom, a partir de hoje, eu vou mudar a minha maneira de pensar, eu vou me despojar, e um dos assuntos que eu terei que falar pela frente, que aquilo que você absorveu para você, é você que tem que tirar de você. Deus não tira. Deus, tira de mim esse vício. Deus, tira de mim essa preguiça. Foi você que desenvolveu ela. Na vida tudo é uma. Por que as pessoas não se libertam? Porque querem que Deus faça.
o que é dever delas fazer. Deus, tira de mim essas palavras sujas da minha boca. Não, foi você que desenvolveu a linguagem. Amém? Eu vou trazer um ensino como se desfazer daquilo que você gosta. Pior que essas coisas sujas dá bom gosto, né? É o prazer da carne. As coisas sujas é um bom gosto para a carne, mas para o espírito é letal. É vírus. É coisa maligna. Amém? Esse assunto vai longe, vamos ficar por aqui. Vamos ficar em pé. Não esqueçamos, é o ano da justiça. A melhor coisa é saber isso. Porque se é o ano da justiça, está na minha mão o meu ano. Está na minha escolha, na minha decisão, os resultados para esse ano. A semente já está comigo. Aquilo que eu quero para esse ano. Vamos todos declarar? A semente já está comigo. O que eu vou colher nesse ano? Necessito somente desenvolver a cultura dela em boa terra, que é o meu coração. Amém? Põe a mão no seu coração, quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado pelas instruções práticas e claras que o Senhor nos dá nesta manhã. Espírito Santo, continues falando, continues insistindo, continues trabalhando na vida de cada um, para que haja uma escolha, uma decisão de fazer essa substituição, de se despojarem da religiosidade e também absorverem e receberem com mansidão toda a palavra de instrução que vem do teu reino. Nós como igreja abençoamos e pedimos que a tua graça seja sobre cada vida e que as misericórdias não se afastem de nenhum de meus irmãos. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém. Vamos semear, vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Traga ao altar, é a sua semente também, de credibilidade para com Deus e também para colher segundo a espécie. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser